É gostoso vir para o Paraná e reencontrar os profissionais com quem a gente conversou no ano passado. Esse ano, o Luiz teve a seguinte incumbência: fazer uma sala, que você chamou de Sala dos Troféus, em homenagem ao Dr. Paulo Pimentel. É isso mesmo, muito legal, muito legal. Porque a gente aqui no Paraná já conhecia muito, né? O nome dele o Grupo Paulo Pimentel sempre foi muito bem visado, conhecido e tudo. Então, essa foi uma oportunidade até de conversar com ele, de ter esse contato com essa pessoa tão bacana, assim, vívida e ativa e importante para o Estado. Tão expressiva para o Estado do Paraná. Mas você foi lá, conversou com ele, sentou com ele, tomou café com o Dr. Paulo? Tomei cafezinho, fiquei 2 tardes quase inteiras com eles, ouvindo todas as histórias, e foi legal que cada troféu que a gente trouxe para cá são ou essas homenagens que a gente trouxe são coisas muito especiais, que ele tem muito carinho, que ele apontou para a gente, explicou cada história, tudo foi muito legal, muito bacana. Assim. Você fez quase o trabalho de um documentarista, foi lá, levantou as histórias desde o comecinho, de como ele começou. Ele é um advogado de formação, né? Se formou advogado no interior de São Paulo, começou a trabalhar para o grupo de Votorantim e numa dessas coincidências ou não da vida, acabou vindo para o Paraná e sendo convidado para ser o secretário da Agricultura no governo do Ney Braga. Então, aí ele começou toda a carreira política dele, abandonou a advocacia e foi para a política e, posteriormente, juntamente com a parte empresarial, né, do Grupo Paulo Pimentel. Virou um grande empresário de comunicação. E esse prédio onde acontece Casa Cor Paraná foi o prédio do jornal Estado do Paraná. Isso, e da Tribuna. E da Tribuna do Paraná, que são 2 jornais bastante importantes, também impactantes no Estado, e que ficaram de posse dele até 3 anos atrás, se não me engano, que foi quando ele passou adiante. Mas foi, né? Então, assim, isso aqui tem história, o pessoal passa aqui que trabalhou no prédio, se emociona, é bem bacana. Bom, agora a gente vai ver como é que ele resolveu contar a história do Dr. Paulo por meio de um ambiente. Vamos ver. Você tem uma área de passagem que a gente já vai mostrar, que é essa. E aí na parede você já colocou aqui algumas homenagens frases dos netos. Né? Exatamente, porque ele é muito família e a gente vê que ele tem um carinho especial por todo mundo. Então a gente fez esse convite para o pessoal mandar os textos para a gente poder tentar emocionar ele um pouquinho aqui também, quando ele chegasse aqui, né? E na entrada do corredor a gente tem uma espécie de uma timelinezinha dele, contando um pouquinho de cada coisa que foi importante para o Estado. Quantos filhos ele tem? Ele tem 4 filhas, todas meninas. 4 mulheres. Doutor Paulo, com 4 filhas. Aqui tem um pouco, então, dessa história que o Luiz contou. Exatamente. E depois as frases desse lado. Ali você fez uma pequena janela com algumas fotos. Fiz um nichozinho com algumas fotos bem marcantes do tempo, né, de estrada dele e tudo. Então, tentando contar cada pedacinho do que a gente achou mais importante falar. Assim, a época, quando ele começou na Secretaria de Agricultura, e da importância dele já, começando com as telecomunicações, na instalação da Telepar, juntamente na fundação da Telepar. Né, no meio ali é ele como o cartaz dele de governador, na campanha para governador. E aí aqui já, né, nessa partezinha, o começo do prédio daqui, da Tribuna e da parte de telecomunicações, e no final a logo do Grupo Paulo Pimentel, que foi o grande império que ele acabou construindo aqui no Paraná. Bacana, esse nicho você construiu, essa parte é uma parte adicional, a parede você construiu para fazer eu tinha uma parede atrás, a gente avançou ela para poder recuar o nicho, já que era uma circulação, né, um ambiente mais para o pessoal passar mesmo. Okay, vamos continuar vendo o que você preparou para esse espaço. Foi a Marina que te falou, Luiz, vamos nessa? Vamos nessa, vamos homenagear o Paulo. Eu falei, com certeza, porque para a gente é um super prazer, né, poder fazer isso. Nunca tinha homenageado ninguém, nenhuma mostra, nada. É uma honra. Foi um trabalho bem interessante de fazer de pesquisa e tudo, bem bacana. Bom, esse quadro é dele? Esse quadro é dele. A história desse quadro é super interessante, porque o artista que pintou esse quadro é da época que ele foi governador. Então, era o quadro que ia para o Palácio. No Palácio, a gente tem hoje um quadro que é esse, na verdade, esse é quase como se fosse uma cópia, mas o artista ele não gostou da pintura e resolveu pintar outro, que é o que está no Palácio. E ia jogar fora esse, eu falo, não, venha, esse aqui é meu. E esse quadro é o que fica no escritório dele até hoje, e ele forneceu para a gente. Bom, então aqui você tem o quadro, isso é da década de 60? É, de 63, 64, provavelmente, né? Aí você faz, é como se fosse um túnel aqui. Você faz uma estrutura que é praticamente um túnel de história. Isso, exatamente. A tentativa é realmente de
começar a trazer essa sensação do acolhimento. Então, para a pessoa tentar ficar um pouco mais intimista, a gente tentou fugir um pouco daquela coisa de expor muita coisa e fazer aquelas estantes cheias de coisas. Então, a gente pontuou o que a gente achou que ele se emocionava mais, que era mais importante para ele. Então, a gente trouxe alguns dos exemplos das homenagens e dos troféus que ele ganhou. E tentamos fazer uma sala intimista, que a ideia era assim, o que seria uma sala de troféus, né, na tua casa? Então, você é uma pessoa pública, então é uma sala que ele podia receber imprensa, bater um papo íntimo, dar entrevista, mostrar um pouco da vida dele, né, tipo, com os itens. Então, a gente tentou fazer uma coisa mais intimista mesmo, para não ficar tão, né, escritório, assim, aquela cara muito... Mas aí eu tenho uma pergunta, então. Você foi conversar com o Dr. Paulo na casa dele? Fui no escritório dele. O escritório dele é aqui do lado, ele tem um escritório aqui do lado, então passei 2 tardes lá com ele, conversando, vendo as peças todas e fazendo... E agora fiquei curiosa para saber como é o estilo da casa do Dr. Paulo. Sabe que ele é moderno, é bem moderno. A casa dele é aqui perto também, é uma casa super modernista, toda retinha, com linhas retinhas e tal, bem interessante. Até depois te mostro ali, a gente aponta para vocês passarem lá e ver. Mas assim, é bem interessante, ele é bem moderno. O escritório também, a gente tem bastante, não é uma coisa super clássica, como a gente pode imaginar. Ele tem uma mistura do clássico e pega bastante, tem bastante vidro, linhas retas e tal. Hoje o Dr. Paulo está com quantos anos? Ele está, não tenho certeza, mas acredito que ele está com 88 anos. Bacana. Bom, vocês estão vendo os troféus aqui, as homenagens que ele recebeu. E ali tem uma escultura também interessantíssima, né? Interessantíssima. Essa escultura é do Brunheira, é um artista de Cascavel, se não me engano é paranaense, super premiado. E essa escultura ainda está em processo de finalização. Essa escultura se chama A Fonte. Ele fez com todos em raios de motocicleta, né? E a ideia é que ela cresça agora e ela tem uma ideia de uma cascata. Ela vai trazer a ideia de uma cascata. Ele vai acrescentando raios, vai acrescentando raios. Exato. E daí isso ainda vai se espalhar, talvez vazar um pouco pelo chão. Assim, vamos ver. Mas eu falei, me dá, que ele falou, não tem problema que vai pela metade. Eu falei, não, adorei ela, vem aqui. Eu acho que tem um pouco essa coisa de movimento também da obra que eu acho interessante. Sim. Como é o nome do artista? Luiz Brunheira. Luiz Brunheira, é bom para a gente ficar de olho. Bom, a gente tem também um aparador aqui que serve para um apoio para a TV. Um apoio para a TV, que durante a mostra a gente fica passando a entrevista dele. Ele fez uma entrevista para a Gazeta que a gente conseguiu. E aí, para o pessoal também sentir um pouquinho dele falando da vida, não é nem uma coisa muito técnica, assim, é mais ele falando como é que ele está hoje, o que ele está fazendo e tal, que é bem interessante. Eu fiquei curiosa para saber do que é esse material que a gente tem nesse túnel, nessa estrutura. Exato, esse material é um material super bacana, é uma novidade, eles estão fazendo um pré-lançamento aqui no meu espaço na mostra. E é a Aeroreveste. Ele é um material que veio desenvolvido quem criou isso fazia aviões, produzia aviões, tem uma fábrica de aviões, e resolveu investir nesse produto para a construção civil, que ele achou que casava super bem. Então, na verdade, são placas, tá? Ela hoje é vendida em placas. A gente consegue fazer qualquer tipo de revestimento, né? Tanto é que vocês vão ver aqui que tanto a madeira como essas placas, as paredes de concreto e as paredes cor-de-rosa, são todas do mesmo material. E elas são altamente resistentes, né? Elas são impermeáveis, então a gente consegue hoje estar revestindo piscina com revestimentos novos ou até mesmo projetados pela gente, com tecido, madeira, pedra, é uma infinidade de opções. Mas então não é um laminado isso daqui? Não é isso daqui? Não? São essas placas? São essas placas. Peraí, vou olhar na luz, peraí. Agora fiquei curiosa. Deixa eu ver, vem cá dentro, vou colocar aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver. E elas têm um substrato aqui, né, que é um XPS, e isso ajuda tanto a parte acústica como térmica também, né? Então, assim, às vezes você tem uma parede de infiltração, essa placa é ótima para resolver, deixa tudo pro lado de lá. Não. Aquela parede que aparece um mofo atrás. Aquela que tem uma terra do vizinho embaixo, um subsolo, alguma coisa, isso aqui é ótimo, tá? Para você deixar a infiltração, se você não quiser quebrar tudo, quiser manter mais um tempo ali. Teoricamente é um produto que está bem em conta, assim, a princípio, o custo, né? Mas você compra em placas? Você compra em placas. Por exemplo, aqui temos uma placa. As que eu tenho são de 2,50 m por 1,20 m. Tá? Então, esse é o tamanho máximo, será? Esse é o tamanho máximo até hoje. Eles estão tentando desenvolver maiores e menores também você pode cortar do tamanho que você quiser. Faz curva, como... Faz curva como está aqui. Que é sempre sempre essa espessura. Você pode até fazer, dependendo da resistência, você pode laminar esse
prensado que a gente tem aqui com a resina, você pode fazer dos dois lados, ela vai te dar uma resistência maior. Então, eles estão pensando em desenvolver isso para área externa, às vezes alguma peça que você precisa estruturar melhor, né? Em vez de você colar direto na parede. É a primeira vez que eu vejo. Faz tempo que eles são no mercado? Não, eles estão fazendo esse pré-lançamento aqui e é nesse ano que eles estão incluindo essas placas no mercado. Então, eles têm aí um futuro bem legal, acredito, porque eu fiquei super encantado com o material. Esses aqui são os outros, as outras padronagens. Exemplos que a gente tem, né? Então, não sei se ele vai conseguir mostrar ali, mas a gente pode ter a madeira, como a gente tem aqui no negócio, de várias tonalidades. Esse aqui é uma textura. Ele consegue colocar a textura do produto também. O concreto, aí a gente tem um aço cortem também, uma imitaçãozinha do aço cortem. E são coisas assim, você pode pichar, é fácil de limpar, é impermeável. Então, área externa. Área externa. Não é laminado, então é um prensado. Um compósito que ele diz, que ele criou uma fórmula lá, como se fosse uma espécie de resina, e ele é prensado nessas chapas com o acabamento que você achar melhor. Muito legal. Gostei. O nome da empresa é? Aero Reveste. Aero Reveste. Muito bom. Então aqui também tudo é aero. Tudo Aero Reveste. Eu revesti todas as paredes com o revestimento deles. No teto a gente tem um lambi-lambi aqui. Um lambi-lambi, que também é uma arte super interessante. Vou contar a história dessa arte. A gente tem isso aqui também é do Brunheira, essas 3 telas. Isso aqui é um desenho hiperrealista em grafite e borracha. Ah, não é não. Não pode ser. Não pode ser. Demais! E quando ele mostrou isso, tinha tudo a ver com a história das comunicações e até mesmo da telecomunicação, que tem a ver com a história do Paulo. E a gente trouxe, então, a obra dele para dentro da sala e pedimos para uma designer, amiga nossa, a Bia Franzolin, fazer uma arte que é o que a gente colou no teto. Então, aqui a gente tem uma mistura dessas máquinas com algumas reportagens antigas do Paulo, alguns recortes de jornal, para dar uma quebradinha na seriedade também, a gente deixar. Muito bacana. Nossa, esse cara desenha muito bem. Muito legal, muito bom. É grafite. Bom, e aí aqui a gente tem um espelhão, tem uma poltrona, porque aqui é um banheiro funcional. É um banheiro funcional também. Da casa. Que a gente fez da casa, que depois vocês vão ver no Vida Privada. No projeto Vida Privada. Eu vou mostrar um pouquinho, então, para eles já imaginarem que foto que vai rolar. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui está um banheiro. Você fez um revestimento com tinta. Revestimento com uma massa cimentada, né? E a gente tentou fazer uma coisa mais brutalista mesmo, manter um pouco do moderno e trazer um pouco mais para o contemporâneo, né? Eu adoro essa torneira que sai. Era especial, né? A Deca é incrível. E a cor dela, a gente pegou os metais todos pretos também, ficaram bem fortes, né? Muito bacana. Bem expressivos. Logo mais no projeto Vida Privada, eu vou mostrar. Muito bom. Não é só esse ambiente que você fez, né, Luiz? Pois é, verdade. A gente fez esse ano também, a gente teve um convite da casa para fazer a passarela. E aí a gente desenvolveu também um ambiente pequenininho. A gente tentou sair um pouco daí, mostrar alguma outra pegada, um pouco mais contemporânea. E a gente fez também para... Eu vou mostrar também. Mas já falo o seu Instagram aqui e depois a gente repete no outro vídeo onde mostra a passarela. Maravilha. Então vocês vão achar no Instagram, no Facebook, Luiz com Z, Maingue, tá? Até Mangue com um I no meio. Maingue. Maingue, exatamente. Aí vocês acham meu trabalho, me acham, enfim. Vai conseguir ver bastante coisa. Luiz, que esse ano teve essa tarefa de fazer um espaço em homenagem ao Dr. Paulo, que ficou muito gostoso. Eu acredito que as pessoas devem ficar aqui no sofá assistindo. Paradinhas, elas vêm assistir. O vídeo tem uns 4 minutos, elas sentam, assistem até o final, é bem bacana. Não, e sem contar que é muito... Quando você tem uma pessoa que tem tantas histórias como ele, que viveu tão intensamente, é bacana quando a gente tem um depoimento. Exatamente, a gente se emociona junto, assim, né? E se envolve muito junto com a história, assim, é bem legal. Foi bem bacana. Bom, muito bem, então, a gente agora vai mostrar a passarela, mas continua com o nosso TV Casa Cor ao vivo. Muito obrigada, Luiz. Obrigado você, Marcinha. Show de bola. Um prazer ter você aqui de novo. Obrigado. O prazer é meu. A gente vai agora mostrar a passarela também em outro vídeo. Bom passeio, pessoal.